Olá, este é um novo básico do SpeedStat. SpeedStat é um software para análises estatísticas focado na estatística experimental paramétrica univariada. Ele é um software desenvolvido em planilha eletrônica, ele é um spreadsheet program, e ele foi pensado basicamente para os procedimentos mais comuns das estatísticas paramétricas univariadas, embora ele atenda alguns outros procedimentos não paramétricos. Ele tem uma concepção minimalista, significa dizer que ele tem um foco específico para os procedimentos mais usuais dentro das ciências agrárias. Ele tem uma linguagem bastante simples, ele é intuitivo e rápido. O artigo que subsidiou quais procedimentos deveriam fazer parte do SpeedStat foi esse artigo. Mas além deste levantamento foram incluídos mais alguns procedimentos que eram muito úteis e que não poderiam ficar de fora. Bom, antes de abrir o programa, é importante se atentar para a lógica básica de inserção dos dados, de organização dos dados. Nós vamos começar com este exemplo de um experimento simples em DIC, com 4 tratamentos e 5 repetições. Estes são os dados que utilizaremos neste nosso primeiro exemplo. Faremos uma nova, faremos contrastes ortogonais testados pelo teste T e faremos um teste Tukey. Como que os dados precisam ser organizados? Como vocês podem ver, é um experimento que possuía 4 tratamentos, que são esses 4 tratamentos aqui, e 5 repetições. Experimento simples. Eles devem ser organizados dessa forma. Numa primeira coluna, a listagem dos tratamentos, de 1 a 4. Numa segunda coluna, a listagem das repetições, de 1 a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, as 5 repetições do tratamento 1. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, as 5 repetições do 2 e assim por diante. Essa é a organização padrão de vários programas de estatística. E, por fim, a coluna de dados. Após baixar o SpeedStat no site do SpeedStat e abrir o aplicativo, você vai reparar que o aplicativo demora um pouco para abrir. É uma planilha com quase 80 MB, e devido a esse tamanho, o tempo de carregamento pode ser um pouco lento. E ele vai ser aberto pela primeira vez, como todo arquivo que é baixado pela internet, ele vai aparecer essa barra em amarelo aqui, contendo um aviso a respeito da segurança desse arquivo, uma vez que ele foi baixado a partir de um site, né? Para que essa barra não apareça novamente, você vai habilitar a edição. E aí, quando você clicar em habilitar a edição, ele vai demorar todo um tempo de abertura, novamente, do aplicativo. Você aguarda esse tempo de abertura e, após esse tempo de abertura, você salva o arquivo com outro nome no seu próprio computador, para que essa barra não apareça novamente. Isso vai acontecer tanto com arquivos do Office de um modo geral, tanto do Excel, do Word e do PowerPoint. Então, você aguarda esse tempo de carregamento, que pode chegar até 1 minuto e alguma coisa. E aí sim, você salva o arquivo na sua área de trabalho. Essa é a versão em português. Ou, enfim, em outra pasta onde você armazene os seus arquivos. Pronto, você não precisará baixar novamente o SpeedStat. Você agora vai apenas fazer cópias do SpeedStat dentro do seu próprio computador, à medida que você for fazendo outros experimentos. Então, agora que nós vamos rodar um novo experimento, eu vou tirar uma cópia do Speed e essa cópia eu vou personalizá-la para os dados do exemplo 1 em questão. Então, nós vamos abrir o Speed novamente e assim que ele abrir, nós vamos abrir o arquivo do Excel que contém o exemplo que nós vamos resolver. Como vocês podem ver, o tempo de carregamento é um pouco lento, mas as análises são feitas de maneira muito simples e muito rápida, de modo que você não vai precisar ficar abrindo e fechando o Speed a todo momento. Você vai abri-lo, vai fazer todas as análises que você precisa para cada uma das variáveis e respostas que você planejou e depois vai salvar e encerrar o aplicativo.
Aí está, não apareceu mais aquela barra amarela, porque o arquivo já foi salvo diretamente no seu computador. Bom, o SPID tem várias abas. As abas de cálculo estão ocultas e as abas do usuário são apenas essas 3 abas. A aba sobre, com algumas instruções que são muito importantes de serem lidas, a aba de entrada de dados e a aba de saída de resultados. Nesta aba de entrada, o procedimento padrão é alterar somente as células que estão em cinza. Então você deve alterar somente o que está em cinza, mas você não é obrigatório a alterar todas as células que estão em cinza. Então o que for necessário alterar, você altera. Bom, nós evitamos a utilização de VBA e de macros porque eles não têm a devida estabilidade entre as diferentes versões do Excel. O SPID ele vai rodar muito bem a partir do Excel 2010, melhor ainda do Excel 2013 em diante. E não há problemas de compatibilidade entre essas diferentes versões do Excel, em parte graças à programação célula a célula que utilizamos. Bom, vamos abrir o nosso exemplo 1, que se trata dos dados de Montgomery, de um experimento simples com 4 tratamentos e 5 repetições. Então, nós vamos informar essa estrutura para o programa. São 4 tratamentos com 5 repetições. Nós vamos informar para ele que é um delineamento inteiramente ao acaso, que é um fator único, não se trata de um experimento fatorial, que possui 4 tratamentos com 5 repetições. Você insere e dá um Enter. Ele tem um tempinho de resposta, porque ele vai organizar a entrada de dados. Aqui ele informa agora na coluna C qual é a expectativa da ordem esperada para os dados, nesta ordem. Você vai inseri-la aqui. Então você vem aqui, copia toda a sua coluna de dados e insere na coluna A. Então os dados são inseridos uma variável de cada vez. No SPID, as análises não são feitas em lotes de dados, elas são feitas uma variável de cada vez. Isso pode ser bastante interessante se você entender que cada variável pode ter suas particularidades. Cada variável pode ter problemas, por exemplo, de homocedasticidade, normalidade, etc. Bom, uma vez inseridos os dados, o SPID já faz automaticamente uma série de análises. Ele faz 3 testes de homocedasticidade, faz um teste de normalidade, no caso o teste de Arquibera. Se fosse um delineamento em blocos, forneceria uma análise útil para aditividade. Ele já testa, faz uma varredura por outliers e te informa esse pequeno histograma aqui. Nesse caso, a análise de resíduos está indicando que há homocedasticidade e há normalidade. E há também um teste para outliers indicando que não há problemas com outliers. Significa dizer que você já pode ir diretamente para os resultados. Bom, você pode verificar se os testes previamente marcados, definidos no SPID, são os testes que você quer fazer, sem nenhuma transformação de dados. A medida de dispersão que ele está usando é o erro padrão. Se você quiser alterar para o desvio padrão ou para a margem de erro, você fornece esses números. O erro alfa assumido é de 5. O teste que iremos fazer é o teste de Tucker, então vamos alterar aqui para 1. As opções de tabelas e gráficos. No caso, eu recomendo que você altere essas opções de tabelas e gráficos depois de ver os resultados, porque isso são apenas padrões de alteração do formato como os resultados são apresentados. Bom, além disso, se você deslocar a planilha um pouco mais para cá, você poderá inserir o nome dos tratamentos, isso poderá reduzir as suas etapas de formatação posterior, e um pouco mais para cá você tem um quadro para preencher contrastes que possam ser estabelecidos para aqueles tratamentos em questão. No caso deste exemplo do Montgomery, ele trata esses dados com contrastes. E ele estabelece, são 4 tratamentos, ele estabelece 3 contrastes ortogonais, que são eles: T1 e T2 contra T3 e T4, depois T1 contra T2 e depois T3 contra T4. Então, esse é uma opção de 3 contrastes ortogonais para esses dados em questão. Para agilizar a digitação, eu vou copiar diretamente na planilha do SPID. Você copia a simples digitação do contraste, tal como está aqui no exemplo. Como é o caso de um experimento que não possui estrutura fatorial, a nomenclatura padrão é T1, T2, T3. Se fosse um fatorial, você nomearia o tratamento em questão como A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, que é uma nomenclatura padrão para vários softwares. E aqui você informa qual é o teste para contrastes que você deseja realizar
entre os 3 testes disponíveis: teste T, teste Bonferroni modificado por Conagin e teste de Dunn-Seedorf. No caso, como são 3 contrastes ortogonais, eu posso utilizar um teste T, que é mais poderoso que os demais. Pronto, fiz as minhas opções, agora vou para a planilha de saída consultar os resultados. A planilha de saída, ela expõe todos os resultados possíveis do programa. Significa dizer que existem informações na planilha de saída que talvez não tenham nenhuma utilidade para o caso em questão. Então, o usuário deverá selecionar na planilha de saída quais são os resultados que interessam para aquele caso. Por exemplo, neste caso, as condições para análise de variância interessam? Sim, interessam, então elas podem ser mantidas. Aqui estão os resultados dos testes de homocedacidade, normalidade, aditividade, não vem ao caso porque é um DIC. E a ANOVA. A ANOVA é informada para 3 tratamentos, 16 graus de liberdade do resíduo, 19 graus de liberdade total. O F desses tratamentos é altamente significativo e o coeficiente de variação deste exemplo é de 2,96%. Qual é a conclusão disso? Bom, a conclusão disso é que há pelo menos um contraste entre médias que difere de zero. Então, você pode agora aplicar um teste de médias ou realizar um contraste. Um teste para contrastes ortogonais, no caso. O teste de Tukey tem este resultado e o teste para contrastes que nós pedimos tem este resultado. Estes resultados, tanto para o teste de média quanto para o teste de contrastes, é perfeitamente coerente com os resultados apresentados por Montgomery. Bom, na planilha de saída é informado todos os resultados possíveis do programa. Significa dizer que o programa lança todos os resultados na planilha de saída e é o usuário que deve escolher quais desses resultados fazem sentido caso a caso. Na maioria dos casos, a ANOVA é mantida, obviamente. A ANOVA dos dados que acabamos de inserir no programa é esta aqui, com 3 graus de liberdade para tratamento, 16 para o resíduo, 19 total. Um F altamente significativo e um coeficiente de variação de 2,96%. As condições para análise de variância também são informadas. Se houvesse uma transformação nos dados, ela seria informada aqui. Na sequência, você vai rodar a barra de rolagem e vai ter outras informações. Geralmente aparece alguma observação no quadro de observações, a conclusão da ANOVA, que há pelo menos um contraste entre médias que difere de zero, uma vez que ela é altamente significativa. O quadro de médias é apresentado, médias seguidas por uma mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, que foi o teste que escolhemos. Aqui está esse teste e aqui está uma medida de dispersão escolhida. O teste tem um resultado bastante simples, onde todas diferem de todas. E na sequência, optamos também por fazer uma análise por contrastes ortogonais, algo que é apenas didático, uma vez que geralmente ou optamos por uma coisa ou pela outra, né? E aqui está o resultado, a estimativa dos contrastes e a significância desses contrastes pelo teste T. Todo contraste no SPEED é acompanhado de uma estimativa do tamanho do efeito em percentagem e do tamanho do efeito segundo a medida de effect size de D de Cohen. E é informado aqui ao lado qual foi o contraste final que digitamos na planilha de entrada. Bom, além disso, o programa informa também um gráfico. E esse gráfico ele já é pré-formatado para diferentes situações. Embora ele pareça um pouco estranho aqui, você deve clicar sobre a área do gráfico, vai aparecer aqui na lateral de onde o programa está buscando os dados para construir o gráfico, você seleciona no canto inferior até o conjunto onde estão os seus dados, solta. Pronto, aí está o gráfico. Agora sim você conclui essa formatação. É altamente recomendado que se faça gráficos pequenos. Nesse caso, não há necessidade de uma legenda. O programa inclusive busca para você quais são as letras do teste de Tukey que foi testado previamente. Essa opção de buscar as letras e posicionar as letras do teste de média sobre o gráfico de barras não está disponível no Office 2010. No Office 2010 vai aparecer aqui uma mensagem de erro, de modo que você deverá clicar sobre a mensagem e deletar. E ele vai ser um gráfico simples assim. Ok? No exemplo que acabamos de resolver no SpeedStat, este também foi o quadro de análise de variância gerado, tal como consta no exemplo resolvido em Montgomery. Estes mesmos dados
foram também submetidos a um teste Tukey, onde todas as diferenças, todos os possíveis contrastes 2 a 2 deram significativo, tal como apontado pelo teste Tukey no SpeedStat. E, no exemplo do Montgomery, ele também realiza contrastes ortogonais, mas o testa pelo teste F na ANOVA, que é equivalente ao teste T, uma vez que é 1 grau de liberdade envolvido nesse contraste. E os resultados são exatamente os mesmos, com as mesmas estimativas de contrastes. Façamos agora um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, resolveremos um fatorial 3 por 5 mais 1, com 3 repetições em um delineamento em blocos. Faremos a ANOVA, faremos o desdobramento da ANOVA e faremos a comparação dos níveis do fator B por análise de regressão. Os dados em questão são esses dados. Analisaremos estes dados. Como se trata de um fatorial 3 por 5 mais 1 a um tratamento adicional, o tratamento adicional deve ser inserido na coluna de dados ao final desta coluna de dados. E ainda, no caso desses dados, há um dado faltante. Portanto, mostraremos como que o SPEED lida com o delineamento em blocos, no esquema fatorial, com unidades experimentais perdidas e tratamentos adicionais. Essa análise de regressão é importante que a gente refrise alguns pontos, que nas situações univariadas experimentais com repetições verdadeiras, a presença de duas estimativas para a variância residual, o resíduo da ANOVA geral e o resíduo da ANOVA da regressão, permite que o próprio teste F seja usado para verificar a adequabilidade do modelo. Significa dizer que testar a significância de cada parâmetro pelo teste T é redundante em relação à ANOVA da regressão, levando às mesmas conclusões. Isso é importante para que você entenda a planilha de saída da análise de regressão do SPEED. Na planilha de saída da análise de regressão do SPEED, a seleção do modelo deve seguir 4 requisitos, que são a ANOVA geral ou a ANOVA do desdobramento, indicar que há diferenças entre os níveis. O segundo critério, a soma de quadrados da regressão deve ser significativa, ou seja, a regressão deve ser significativa pelo teste F da ANOVA da regressão. A soma de quadrados dos desvios da regressão deve ser não significativa, ou seja, o termo independente da falta de ajuste deve ser não significativa. E deve-se, por fim, escolher aquele modelo que seja o mais parcimonioso e adequado ao fenômeno em estudo, quanto à sua expectativa teórica. Os 9 modelos de regressão que são testados automaticamente pelo SPEED são esses: o modelo linear, o modelo quadrático, raiz quadrada, logaritmo simples, logarítmico linear, exponencial simples, Mitscherlich, que é uma reparametrização do modelo exponencial, Michaelis-Menten e o único modelo com 3 parâmetros, que é o modelo logístico. Voltemos ao programa então. Bom, neste segundo exemplo, analisaremos um experimento fatorial 3 por 5 com 3 repetições e um tratamento extra num delineamento em blocos. Como mostrado anteriormente, os dados devem ser organizados em coluna. O programa aceita apenas uma variável resposta de cada vez. Bom, no caso dos fatoriais, a análise sempre deve ser realizada com os dados na seguinte ordem: organizados sempre na sequência direta 1, 2, 3 das repetições, ou 4, 5, 6, quantas forem as repetições até o limite de 8. Então, neste caso, como são 3 repetições, nós sempre organizamos os dados nessa sequência: repetição 1, 2, 3, do tratamento A1, B1. Depois, 1, 2, 3, do tratamento A1, B2. Depois, 1, 2, 3, de A1, B3. Quando chegar em 1, 2, 3, de A1, B5, ele passará para 1, 2, 3, de A2, B1. Essa é a organização padrão de vários outros softwares de estatística. Essa também é a organização padrão não apenas dos fatoriais simples, mas das parcelas subdivididas e das faixas, de modo que sempre o fator B é onde deverá ser alocado as subparcelas e o fator A as parcelas, e de modo análogo no esquema em faixas. O fator B deverá alocar as faixas. Se for um fatorial triplo, o fator C. Bom, os dados perdidos devem ser deixados como células vazias. Então, aqui, como há um dado perdido, por alguma razão,
este dado não pode ser preenchido nem com a média, nem com um zero, nem com um caractere de texto, ele deve ficar vazio. Vamos então informar essa estrutura para o programa. Os tratamentos extras são sempre colocados ao final, mantendo mais ou menos o mesmo padrão 1, 2, 3. Então, se todo o experimento tem 3 repetições, deve ser destinado 3 células para as 3 repetições do extra 1. Se houvesse um extra 2, 3 células para o extra 2, 3 células para o extra 3 e assim por diante. Então, primeiramente, vamos informar essa estrutura ao programa. 3 por 5, com 3 repetições e mais um tratamento adicional. Trata-se de um delineamento em blocos casualizados, um fatorial duplo. Quando você elege essa opção de fatorial duplo, a estrutura se abre para que você informe os demais níveis, os níveis tanto do fator A quanto os níveis do fator B, no caso é um 3 por 5. A dica aqui é que quando você digita 3, Enter, 5, Enter, ele tem um tempo de processamento um pouco mais rápido. O número de repetições, que é 3, Enter, 1, Enter. Ele já vai processar essas duas informações, informando o número de repetições e o número de tratamentos adicionais. Quando uma estrutura fatorial dupla ou tripla é informada, aqui no esquema, mais opções se abrem, abrindo as opções não apenas de fator único, mas de parcela subdividida, onde o fator B está alocando as subparcelas, ou em faixas, onde o fator B está alocando as faixas. Se fosse um fatorial triplo, a subparcela estaria no fator C, ou então as faixas estariam no fator C. E também uma quarta opção de ANOVA para medidas repetidas. É um tipo apenas de ANOVAs para medidas repetidas, onde réplicas analíticas podem ser inseridas como um fator B. Bom, neste caso, o exemplo que vamos resolver é um fatorial duplo, porém é um fatorial simples, não está em esquema de parcelas subdivididas nem de faixas. Uma vez informada a estrutura, podemos informar o nome dos tratamentos, tanto dos fatores quanto dos tratamentos. O nosso fator A são fontes de potássio, o nosso fator B são doses, o nome do A1, ou seja, para as fontes de potássio, qual é o nome específico da fonte 1? Bom, vamos deixar genericamente assim, como fonte 1, fonte 2 e fonte 3. As doses, as doses são estas doses informadas aqui, de 0, 5, 1, 2, 3 e 7, por exemplo, toneladas por hectare. Pronto, informamos as doses. E agora vamos informar os dados, sempre colando o nome da variável na célula 1 e todas as demais células como números, como caracteres numéricos. Ctrl C, Ctrl V. Há um tempo de resposta que pode variar a depender das suas configurações de hardware, mas automaticamente uma série de análises já são realizadas. Essa análise de resíduos, por exemplo, explora os testes de homocidacidade, o teste de normalidade devidamente ajustado para o delineamento em blocos e o teste de aditividade. Informa também uma varredura por outliers. Neste caso, a varredura por outliers, usando o teste ESD, não indicou nenhum outlier. Informa também um índice paramétrico. Esse índice é um índice apenas comparativo. Caso houvesse a necessidade de alguma transformação, as transformações estariam ranqueadas de acordo com esse índice. E caso houvesse a necessidade de uma transformação, aqui apresentaria a mensagem como não passou e uma série de sugestões de transformações dentro dessas 8 opções seria listada nesse campo. Você simplesmente consultando essas sugestões marcaria a transformação desejada para que houvesse o atendimento da análise de resíduos. Bom, nesse caso, como o delineamento é em blocos, a parcela perdida, a unidade experimental perdida, não pode ser substituída por zero, nem por uma média, e nem exatamente ficar em branco. Ela é informada em branco, mas o programa automaticamente a substitui por esse valor informado na coluna B. Por isso a coluna B se chama unidades experimentais perdidas. Ela, portanto, informa qual é o valor que está sendo substituído pela parcela perdida.
O valor que está sendo inserido nessa célula é 25,81. Esse valor é calculado de acordo com a estimativa de IACS. Esse valor, no entanto, apesar de influenciar na soma de quadrado de tratamentos, essa unidade experimental perdida é devidamente descontada do grau de liberdade do resíduo. E há também um desconto na soma de quadrado de tratamentos. Esse é o procedimento padrão. Bom, no caso desses dados, nós iremos realizar uma nova, utilizaremos como medida de dispersão também o erro padrão, a 5% faremos o teste SNK. Entre as opções de tabelas e gráficos, eu já vou mostrar para vocês como que essas opções interferem na formatação da saída. Bom, como a análise de resíduos indicou que está tudo ok, podemos consultar diretamente a tabela de saída. A análise de saída, toda essa subplanilha de saída, ela apresenta toda uma série de análises, todas de uma vez. Significa dizer que é o usuário que deverá escolher quais dessas análises que são pertinentes caso a caso. Bom, há ícones de navegação para ajudar nessa navegação dessa planilha. Bom, aqui nós temos o resultado das análises para as condições do teste da análise de variância, a análise de variância em si, a análise de variância indicando aqui o ponto mais importante, que a soma de quadrado de tratamentos possui uma significância, e essa significância da soma de quadrado de tratamentos, este valor está sendo decomposto nos fatores A, B e interação. É muito importante verificar a significância da soma de quadrado de tratamentos como um todo. E como há interação, a conclusão é que se deve desdobrar esta interação. Este desdobramento pode ser feito diretamente através do teste de média, se ele for um teste de média confiável. No caso dos fatoriais duplo, o SPID apresenta um resumo da ANOVA do desdobramento, indicando apenas os p-valores de A dentro de B1, do desdobramento dos níveis de A dentro de B2, de A dentro de B3 e assim sucessivamente. E há uma conclusão, há pelo menos um contraste entre médias que difere de zero. As observações que o programa apresenta são muito importantes de serem checadas. Na sequência é apresentado o quadro de médias. E como a interação foi significativa, ele apresenta a seguinte mensagem: é possível considerar a interação como significativa nesse caso. Faça uma inspeção das médias para checar e decidir se as comparações entre as médias marginais são válidas. Como a interação é altamente significativa, a comparação das médias marginais deve ser descartada, deve ser ignorada. No caso de um fatorial 3 por 5, ele pode ser organizado tanto dessa forma, quanto, retornando na planilha de entrada, ele pode ser reorganizado invertendo linhas por colunas, nestas opções de tabela. E aí o quadro é invertido, de modo que se apresentam os níveis de B em colunas distintas e os níveis de A em linhas distintas. Cada caso deve ser avaliado quanto à sua pertinência. Você pode, evidentemente, alterar a formatação básica que consta nessa tabela. Na sequência, pode parecer que esses espaços estão em branco, mas esses espaços servem para tabelas maiores, por exemplo, num fatorial triplo, que ocupará todo esse espaço em branco aqui. Na sequência, são apresentados o espaço correspondente ao resultado dos contrastes. No caso deste exemplo, não utilizamos contrastes. Seguindo mais para baixo, usando os links de navegação, chegamos nas opções gráficas. Nas opções gráficas, há duas opções básicas, que são sugestivas do programa. Basta que, embora aparentemente ela pareça desformatada, esse é um gráfico já pré-formatado. Basta você clicar sobre a área do gráfico e deslocar no canto inferior, deslocar até o conjunto de dados de interesse. E o gráfico pré-formatado é apresentado. É apresentado duas opções. Uma opção onde os níveis de B estão agrupados dentro de fonte 1, 2, 3, ou então uma segunda opção, onde clica sobre a área do gráfico, arrasta o canto inferior e apresenta-se a segunda opção, onde os níveis de A é que estão agrupados dentro de cada um dos níveis de B. Para cada caso, são os mesmos dados, exatamente
a mesma análise. Para cada caso será avaliado qual gráfico é mais pertinente. Há uma reguinha aqui para indicar para você que o ideal é que você trabalhe com gráficos pequenos. Isso geralmente vai te dar uma qualidade de formatação melhor do que gráficos muito grandes. No caso dos tratamentos adicionais, vou dar 2 Ctrl Z aqui, no caso dos tratamentos adicionais, você pode aproximá-los do quadro de médias. O mais recomendado é que você clique sobre o espaço subjacente, clique em igual e vincule àquele tratamento adicional. Igual, vincule ao tratamento adicional. De modo que ao clicar sobre a área do gráfico e refazer o gráfico, aquele tratamento adicional poderá ser incluído no gráfico de maneira relativamente simples. Note que serão necessárias etapas adicionais de formatação, uma vez que o tratamento extra não possui essas outras 4 médias que aqui aparecem. Essas demais etapas de formatação poderão ser feitas posteriormente quando esta aba de saída for salva. Note também que o gráfico busca automaticamente quais são as letras do teste de média. Essa busca, na verdade, é realizada com as letras que aqui estão dispostas. De modo que, nas versões do Office 2010 ou anterior, este recurso não está disponível. No Office 2010, no lugar de aparecerem essas letras, vai aparecer uma mensagem de erro. E bastará você clicar sobre a mensagem e deletar. Clica novamente, deleta. Clica novamente, deleta. Clica novamente, deleta. E o gráfico ficará limpo assim. Mas do Office 2013, 2016, 2019 ou 365, essas letrinhas facilitarão bastante seu trabalho de formatação. Note também que a barra de erro é apresentada, e essa barra de erro pode ser configurada na aba de entrada. Por padrão, o programa apresenta a opção 4, que é a opção de modo automático, mas você pode optar, por exemplo, pela opção 1, onde cada medida de dispersão será específica de cada tratamento, alguns maiores, outros menores. Isso geralmente não é o procedimento mais indicado, ainda mais no delineamento em blocos, onde o efeito de bloco poderá ser confundido com o efeito do erro pelo leitor. Bom, mas no caso dos nossos dados, o que nós gostaríamos de fazer é uma análise de regressão. E essa análise de regressão precisa ser selecionada na planilha de entrada. Então, aqui no finalzinho da planilha de entrada, na célula K45, você deve responder a pergunta simples. Análise de regressão? Gostaria de fazer a análise de regressão? E a resposta sim é a opção 1. Quando você informa a opção 1, o programa automaticamente te dá este recado: informe os nomes dos tratamentos quantitativos, os níveis de B, na coluna X. Então, vamos verificar se na coluna X está informado os nomes dos tratamentos Bs. E lá deixa bastante claro que esses nomes devem ser apenas caracteres numéricos. Você não deve inserir um texto aqui. Porque se você inserir um texto, o programa não conseguirá ajustar uma análise de regressão considerando estes valores de x. E no caso do tratamento extra em questão, o nosso tratamento extra em questão é a dose 0, uma vez que as doses testadas foram de 0,5, 1, 2, 3 e 7 para cada uma das 3 fontes, e em apenas um único tratamento correspondente ao controle absoluto, que não recebeu nada, é a dose 0. Portanto, essa dose 0, ela deve fazer parte das análises de regressão. E ela pode fazer parte se você informar no tratamento extra 1 apenas um caractere numérico, como 0. Quando você faz isso, ele entende automaticamente que o extra 1 é um 0 de todas as 3 fontes do nível de A e vai incluí-la na análise de regressão. Se você informar um caractere de texto, como por exemplo a palavra 0, ele não fará análise de regressão considerando o tratamento extra 1. Se você informar como um caractere numérico, ele automaticamente entenderá que ele fará parte da análise de regressão. Então, retornando à planilha de saída, a análise de regressão está logo na sequência. E a análise de regressão é apresentada desta forma. É um quadro que sintetiza as 9 análises de regressão que o programa faz para cada um dos dados que seriam analisados por regressão. Essas 27 linhas
elas vão agrupar aqui um resumo das ANOVAs das regressões. Então, é feita uma análise de regressão, é feita uma nova de regressão para o modelo linear, uma para o modelo quadrático, raiz, logarítmico e assim por diante. Para economizar espaço, é apresentado aqui apenas a significância do modelo dentro dessa nova da regressão e a significância da falta de ajuste do modelo. O modelo adequado é aquele modelo que combina uma significância do modelo pelo teste F significativo e uma falta de ajuste não significativa. Quando essas duas condições são atendidas, o programa indica que este modelo é estatisticamente adequado. Apresenta o seu R2 e a sua equação. E uma conclusão. Neste caso, apenas um modelo é estatisticamente adequado. Mas poderia acontecer de existir mais de um modelo. E quando ocorre de existir mais de um modelo, o usuário poderá ficar em dúvida qual é o modelo adequado. Então, nesses casos, é apresentado aqui ao lado 4 análises de regressão. Ele faz uma pré-seleção entre os modelos que foram estatisticamente adequados e seleciona 4 deles para apresentar a análise gráfica, para que, por fim, o usuário decida qual dessas análises faz mais sentido para o fenômeno que está sendo estudado. É muito importante atentar para o teste F que antecede a análise de regressão. Esse teste F está indicando que F com 5 graus de liberdade para os níveis de B, uma vez que são os 5 níveis de B e mais o tratamento extra. E esse F é altamente significativo, indicando que esses níveis de B dentro da fonte 1, de fato, diferem entre si. Indo para a fonte 2, você já tem uma situação um pouco mais complexa. Dos 9 modelos testados, 5 são significativos. E destes 5, o programa pré-selecionou 4 deles. Então, o programa descartou um deles para simplificar a sua análise. Bom, e estes 4 que foram pré-selecionados, um gráfico de cada um deles é apresentado aqui ao lado. Eles estão ranqueados pelo nível do R2 ajustado deles, então esse aqui é o que tem o maior nível de R2 ajustado, seguido por este, seguido por este e seguido por esse. É também apresentado um quadro com as informações geradas pelos melhores modelos. O que é este quadro? Esse quadro resume algumas informações que podem ser úteis caso a caso. Por exemplo, como se trata de uma fonte, de um recurso para crescimento de plantas, seria bastante interessante que, do ponto de vista teórico, a resposta seguisse um modelo exponencial de incrementos decrescentes. Cresce exponencialmente e estabiliza. O modelo que, em teoria, melhor se adequa a isso é o modelo de Mitscherlich. Este modelo é um modelo exponencial e este modelo exponencial tem um R2 ajustado muito interessante para essa situação, ainda que um pouco inferior ao de Michaelis-Menten. Mas a equação de Michaelis-Menten ela é mais usual para cinéticas de adsorção, para cinéticas enzimáticas, de modo que faria bastante sentido que optássemos pelo modelo de Mitscherlich. Então, ao marcarmos na coluna B que estamos decidindo pelo modelo de Mitscherlich, estamos indicando para quem vai receber este arquivo que achamos pertinente o uso do modelo de Mitscherlich nesse caso e estamos indicando para o programa, lá ao final desta aba de saída, qual é o gráfico que deverá ser agrupado. Já vou mostrar isso para vocês. Na sequência, a fonte 3. A fonte 3 tem 6 modelos, dentre os 9 testados, 6 modelos são estatisticamente adequados. Destes 6, o programa pré-selecionou 3, Mitscherlich, quadrático e linear. Notem que o modelo linear é um modelo muito parcimonioso, ele tem apenas um parâmetro dependente de x. E note que a qualidade do ajuste não é ruim. Na verdade, este modelo linear com um ajuste bom como este, é bastante sugestivo de que, para a fonte 3, a resposta ainda não se estabilizou de maneira muito clara, muito evidente. De modo que, considerando o critério da parcimônia, pode ser muito desejável optar por este modelo. Então, optamos pelo modelo linear. Na sequência, é apresentado as ANOVAs de regressão para as médias marginais de B. Mas, neste caso, como a interação foi significativa, este quadro deve ser ignorado, uma vez que é necessário fazer o desdobramento dessa interação. Se clicarmos sobre a guia de navegação,
iremos encontrar mais ao final o agrupamento dessas análises de regressão. Nesse caso, as 3 curvas de regressão são agrupadas num único plano cartesiano, agrupadas como fonte 1, fonte 2, fonte 3, de acordo com aqueles modelos que escolhemos com aquele xizinho na coluna B. Se houvesse um número maior, como 5 ou 6, eles apareceriam em gráficos separados, uma vez que 5 curvas de regressão num único plano cartesiano ficaria muito poluído, ficaria muito cheio de informações. Então, o programa apresenta 2 opções para o usuário: gráficos agrupados 3 a 3 ou gráficos agrupados 2 a 2. Neste caso, faz mais sentido que optemos pelos gráficos 3 a 3. E mais ao final, é apresentado também os dados originais e outras informações, que devem ser sempre mantidas, para que quem receba essa análise possa checar quais foram os dados que você utilizou. Bom, retornando ao início da aba de saída, ela é bastante extensa, de modo que a opção mais simples para salvar este arquivo seria excluir, ou melhor, ocultar as linhas que não são utilizadas neste caso. Então, neste caso, vamos fazer aqui um exemplo. Neste caso, o que faria mais sentido para nós é ocultar todas essas linhas que estão abaixo do quadro de médias, incluindo as linhas dos contrastes. Podemos ocultar os gráficos de barra, uma vez que o que nos importa neste caso é apenas a análise de regressão. Então, selecionamos as linhas que não desejamos apresentar, que contêm resultados que não são pertinentes nesse caso, clicamos com o botão direito e vamos em ocultar. Isso vai tornar a nossa aba de saída muito menor e muito mais fácil de navegar. Note que quando optamos pela análise de regressão, aqui no quadro de médias foi ocultada a comparação entre as doses. O programa automaticamente manteve apenas a comparação entre as fontes, uma vez que as doses serão comparadas pela análise de regressão. Mas, evidentemente, que o usuário deverá optar se vai mostrar essas análises de regressão dentro de uma tabela ou apenas como gráfico, né? Evitando redundância de resultados. A mesma coisa vale para as análises de regressão. A análise de regressão da fonte 1, da fonte 2, da fonte 3, você pode até manter a análise de regressão das médias marginais para outras variáveis respostas, e as demais análises de regressão, que são várias que o programa poderia fazer, podem ser ocultadas. Seleciona as linhas correspondentes a este espaço e oculta, de modo que você tem apenas o agrupamento dos gráficos, pode manter esse agrupamento 2 a 2, embora ele seja desnecessário, mas ele é pequeno, e os dados originais ao final. Note que a planilha ficou bem menor e bem mais fácil de navegar. E agora a última etapa é salvar essa planilha. Como o Speed tem 80 megabytes, você precisa salvar apenas os resultados dessas análises num arquivo menor. E aqui na aba de saída tem um link para que você consulte como que se faz isso, como salvar apenas a planilha de saída, sem vínculos ou fórmulas, de modo que o arquivo não necessite do Speed aberto, e de modo que esse arquivo fique com um tamanho bem pequeno. Então aqui são apresentadas as instruções. Como que faz? Você clica sobre a aba de saída, vai em mover ou copiar, vai abrir essa janelinha. Você seleciona 2 coisas, você seleciona uma nova pasta e criar uma cópia. Ao fazer isso, você vai criar exatamente uma cópia da aba de saída, num arquivo à parte. Note que abriu aqui embaixo um arquivo chamado pasta 2, e este arquivo chamado pasta 2 contém somente a aba de saída. Mas note que ao fazer isso, há um vínculo. Ele está puxando essa informação do Speed. Você precisa desfazer esse vínculo. E para desfazer esse vínculo, você retorna no Speed, seleciona toda a aba, dá um Ctrl C, retorna ao arquivo pasta 2, recém-criado, e Ctrl V. Cola por cima. Ao colar por cima, você vai manter a formatação da planilha original, porém vai colar os valores apenas. Vai vir em colar especial, somente valores. Com isso, você manteve toda a formatação preservada, mas colou apenas os valores, de modo que não há mais vínculos. Agora sim, você pode salvar este arquivo de saída correspondente às suas análises de potássio. Arquivo, salvar como, vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, dados de potássio, estatística.
Esse é o resultado da análise estatística para os dados de potássio. Se você vir aqui na área de trabalho, você vai ver que esse arquivo foi criado com 900 KB e não mais com 80 MB. Este foi o tutorial básico do SpeedStat. Os exemplos resolvidos aqui neste tutorial e outros exemplos estão disponíveis para download na página do programa. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.